12 de janeiro de 2010, há um terremoto. Um terremoto extremamente poderoso, mas sobretudo que afeta uma região muito frágil, que é a região metropolitana de Porto Príncipe, e que mata 230 mil pessoas, que fere 300 mil pessoas, que deixa 1,5 milhão de desabrigados, ou seja, que perderam as casas. E portanto, nós, a partir desse momento, a partir de janeiro de 2010, há uma corrida em direção ao Haiti para ajudar na emergência, e depois se fala na reconstrução do Haiti. Coincidência, havia uma troca de soldados que vinham do Nepal naquele momento, naquela região do departamento do centro onde havia um acampamento. E logo se nota que os soldados que estavam nesse acampamento, a Annapurna, que é o nome de uma montanha do Nepal, fazem algum tipo de trabalho de limpeza, tentam limpar algumas fossas sépticas, tentam tirar uns canos de plásticos que saíam das latrinas e iam diretamente a um rio. Se nota que há uma relação de causa e efeito entre a irrupção tão violenta, como se fosse um tsunami desse vibrião colérico, e a situação sanitária dentro do campo. Logo o presidente Preval faz uma declaração dizendo: isso é uma doença importada, porque o Haiti, ao longo de sua história, apesar dessas condições, nunca teve cólera. Teve cólera na República Dominicana, teve cólera em Porto Rico, teve cólera na Jamaica, em Cuba, até nos Estados Unidos, mas no Haiti não. Porque o Haiti sempre ficou isolado desde a sua independência, e o movimento de tropas de ocupação, tropas luta por a independência, o Haiti alcançou sua independência em 1804, não é o caso de Cuba, não é o caso de Porto Rico. O movimento de tropas que trazem a cólera. Então, no dia 21 de outubro, se chega à conclusão, depois de exames laboratoriais, que se trata de um vibrião colérico. É uma espécie de bacilo colérico, mas como seu nome indica, vibrião, que se mexe muito rapidamente e que é extremamente mortífero quando afeta alguém. Logo a seguir, o médico francês Renaud Piarou, convidado pela embaixada francesa no Haiti e pelo governo haitiano, vai ao Haiti, faz os exames e chega à conclusão que a cepa do vibrião colérico que está no Haiti é a mesma do Nepal. Então não havia dúvida nenhuma desde o início que se trata dos soldados infectados por uma epidemia de cólera que havia em Katmandu. Não foram feitos exames laboratoriais, exames de saúde física antes deles embarcarem, e eles chegam trazendo o vibrião colérico no Haiti. Surpreendentemente, as Nações Unidas negam que esteja no acampamento Annapurna, localizado em Mirbalé, num vilarejo chamado Mei, que não saiu dali, dizendo que fez todos os exames laboratoriais e todos deram negativos. E começa então, esse foi a primeira demonstração de uma estratégia de negação de uma verdade. Ela vai mais além. As Nações Unidas depois diz, não, supostamente havia cólera no Haiti em meados de setembro. Não havia cólera no Haiti em meados de setembro. A cólera chega depois do dia 17, dia 18 de outubro. Depois há uma explicação de alguns cientistas, inclusive, e da imprensa internacional, que acreditam na versão da ONU, dizendo que foram as placas tectônicas do terremoto que, ao se moverem, fez com que aparecesse do ventre da Terra o bacilo colérico. Mas parece brincadeira, mas houve essa explicação. Uma outra explicação dizendo que o lastro dos navios que aportavam numa cidade chamada Saint-Marc, que fica no litoral, foram lavados ali, e dali apareceu cólera. O que também não é verdade, porque o cólera não vem do litoral, ele vem do interior das terras de Mirbalé. E finalmente há uma última maneira
supostamente científica de provar que não veio dali, dizendo que foi por causa do aquecimento global. Então, se nós fizermos um balanço das operações de paz que começam em 1948 até hoje, esta é a pior de todas, porque matou 50 mil pessoas inocentes, civis inocentes. Porque se trata da primeira operação de paz que iria implicar em indenizações bilionárias. Porque houve um movimento desde o início no Haiti de defesa das famílias das vítimas, e um advogado chama Mário Joseph, que faz o prefácio deste livro, reivindica não somente uma compensação financeira às famílias das vítimas, mas também uma compensação financeira coletiva, porque o Haiti foi muito afetado. Hoje ainda é o cólera no Haiti. O turismo foi afetado, a economia foi afetada, a agricultura foi afetada. Ou seja, o Haiti nunca mais vai se livrar dessa pecha. É uma história muito triste, é uma história que ninguém conta, ou poucos contam. É uma história que mancha a reputação das Nações Unidas, mancha as operações de paz, faz com que hoje, quando nós traçamos um balanço da presença internacional, inclusive da missão de estabilização, porque foi numa base militar das Nações Unidas, sob comando, lembro do início da nossa conversa, de um general brasileiro, foi aí que surgiu o bacilo colérico e que matou, segundo as estatísticas oficiais, 10 mil pessoas, mas segundo as estatísticas dos epidemiologistas que trabalharam com isso de forma independente, morreram 50 mil pessoas e foram infectadas 800 mil pessoas. Não, a primeira reação da ONU é dizer: saiu daqui o bacilo, é um bacilo extremamente perigoso, um vibrião colérico que mata em 4 horas, vamos tomar medidas preventivas, avisem todos que estão perto dos rios que não toquem na água, vamos fechar a base, vamos eliminar todas as fossas sépticas, porque havia fossas sépticas que estavam transbordando, que em dia de chuva todos os excrementos iam diretamente para os rios sem nenhum tratamento. Ou seja, a ONU teria evitado essa hecatombe. Claro que teriam morrido pessoas, mas não 50 mil. E seria uma questão de honra para as Nações Unidas de reconhecer que trouxe sem querer, por negligência, por despreparo, porque hoje, depois desse episódio, a ONU faz exames profiláticos antes de enviar as tropas, ou seja, essa é uma das lições, tá? Mas não fazia na época. Reconhecer isso e solicitar ajuda da população para que a população não continue como continuou, não havia nenhum aviso, a utilizar as águas dos rios, que foi isso que provocou o que poderia ser uma epidemia controlada e controlável num tsunami, numa explosão colérica. Mas não foi só a ONU, os governos que estavam representados no Haiti também. Todo mundo silenciou, foi a lei do silêncio, a Omertá, que é a lei do silêncio mafioso, que não se falava sobre isso. A única coisa que se dizia: não, temos que lutar contra a epidemia. Não importa de onde surgiu, como ela surgiu, quais são as características. Não é somente o povo tem o direito de saber. Segundo, quando tu sabe qual é a cepa, qual é o vibrião, qual é o tipo de cólera, tu pode enfrentar melhor e pode tomar medidas preventivas. Se fez um silêncio total sobre isso, um silêncio de cemitério, um silêncio horroroso, para que finalmente, dia 1º de dezembro de 2016, mais de 6 anos depois, num discurso na Assembleia Geral da ONU, o secretário-geral Ban Ki-moon disse: sim, eu peço desculpas, nós somos culpados. E fala em francês, fala em inglês, e fala até em creole, que é a língua haitiana. Mas sempre tem um mas. Mas temos somente uma responsabilidade moral. E aí é um ponto central que o meu livro discute, e que é um tema essencial, que a ONU não queria mencionar, mas é obrigada a fazê-lo, que é a questão da imunidade. E é segundo a Convenção de Londres, de 1946,
nós temos imunidade? Ora, a Convenção de Londres de 1946 é assinada 2 anos antes da primeira missão de paz. E ela diz respeito unicamente aos funcionários internacionais civis, como os diplomatas. É uma convenção que trata da proteção diplomática aos funcionários das Nações Unidas. Mas, além do que, a convenção, quando diz se houver algum tipo de problema de interpretação dos termos desta convenção, se fará uma solicitação à Corte Internacional de Justiça, que dará um parecer consultivo, e esse parecer, que, como seu nome indica, é consultivo sempre, nesse caso, será obrigatório. Sempre se imaginou que se algum tipo de bacilo, sobretudo colérico, viesse a entrar nesse meio extremamente fragilizado, ele poderia causar uma catástrofe. A cólera faz com que todos os projetos que nós tínhamos de desenvolvimento, de melhorias, de construção de hotéis, de construção nova do centro de Porto Príncipe, tudo isso fica em suspenso, porque não se sabe o que é essa cólera, de onde vem, e como ela age e como ela mata tão rápido. Então há um prejuízo, claro, humano, psicológico, mas econômico, social da construção. Não se pode agora apartar o fracasso da reconstrução desse fenômeno da cólera. E até hoje o Haiti, que naquele momento se dizia nós estamos abertos aos negócios, aos investimentos estrangeiros, não recebeu um centavo de investimento, porque era um país considerado perigoso pelas situações históricas do Haiti, mas agora por uma nova situação que é um país colérico, um país que tem cólera. E hoje houve uma diminuição, houve uma luta contra os centros de tratamento de cólera, CTC, se espalharam, e houve uma luta eficaz contra a cólera. Até a Organização Pan-Americana de Saúde fala que nos últimos 300 dias não houve nenhuma morte. É bem possível, não posso afirmar, mas como eu disse anteriormente, muitas vezes as pessoas morriam sem sequer serem contabilizadas nas estatísticas oficiais. É evidente que houve um compasso de espera durante esses 10 anos, o Haiti ficou em suspenso, não era um país aberto aos negócios, nem aos investimentos, nem à reconstrução, era um país colérico. E nesse sentido a população sofreu muito, e sobretudo a população do interior, mas depois se esparramou em todo o país, mas sobretudo na parte do centro, do departamento do centro, Artibonito, que é um rio que separa o norte e o sul, em direção ao norte. Aí que foi mais afetado, apesar de ter afetado também a região de Porto Príncipe.